mercado internacional é de soma zero? Resposta breve, não. Resposta longa, assista até o fim do vídeo. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mercado internacional e essa falácia de que... Vamos tentar refutar essa falácia de que o mercado internacional é de soma zero, que é muito defendida por economistas keynesianos e por políticos nacionalistas. Então, vamos nessa. Dizer que o mercado é de soma zero é dizer que quando há trocas, um vence e o outro perde. Alguém ganha e alguém perde sempre. Por exemplo, um exemplo de mercado de soma zero é apostas. Apostas são de soma zero. Nenhuma renda é gerada, nenhum produto é gerado. Você só troca diversão pela possibilidade de ganhar, mas é um mercado de soma zero porque a única coisa que é transacionada ali é o dinheiro. E o dinheiro vai de uma pessoa para outra. No sentido de que as pessoas não são recompensadas por perder o dinheiro, elas não fazem trocas. Elas, na verdade, o máximo que você pode dizer é que elas trocam a diversão do momento pela possibilidade de ganhar ou perder. Mas elas estão apostando, então elas não estão ganhando nenhum bem se elas perdem aquele dinheiro necessariamente. Então, casa de apostas é um exemplo muito simples de mercado de soma zero. E dizer que o mercado internacional é isso é muito equivocado. Por quê? O argumento principal que eles utilizam para defender que o mercado internacional é de soma zero é dizer que o mercado internacional ele tem tem países que produzem bens de alto valor agregado e bens de baixo valor agregado. Então, um bem de alto valor agregado pode ser um contrabaixo, pode ser uma guitarra, e um bem de baixo valor agregado pode ser um copo plástico, pode ser água, coisas assim. E que os bens de maior valor agregado, quando são vendidos, fazem com que o país que comprou esteja perdendo, já que o dinheiro e a renda daquele país vai para outro país, enquanto que o país que vendeu o bem de alto valor agregado está ganhando. E por que isso é errado? Porque se fosse assim, ninguém trocaria nada. Se quem ganhasse o dinheiro com a troca sempre estivesse ganhando, quem tem o bem nunca trocaria por dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma caneta e eu acredito que essa caneta vale R$1, e aí eu vendo essa caneta para alguém por R$1,20, essa pessoa que está comprando minha caneta acredita que a caneta vale mais do que R$1,20, senão ela não compraria. E eu que estou vendendo acredito que a caneta vale menos do que R$1,20. Por isso eu troco, porque eu prefiro ter o dinheiro e a outra pessoa prefere ter a caneta. Então nós fazemos a troca e os dois ganham. A não ser que haja fraude, que é uma exceção. Mas assim, trocas voluntárias em que em que as informações são distribuídas de uma forma minimamente funcional, elas vão trazer lucro, vão trazer benefício a todos os envolvidos nela. Se assim não fosse, se sempre quem recebe o dinheiro ao final da troca ganha, ninguém que tem o bem, por exemplo, a caneta, iria querer trocá-lo por qualquer quantia de dinheiro. Na verdade, quem tem o dinheiro não ia querer trocar a caneta por qualquer quantia. É isso? Me confundi, perdão. Quem teria o dinheiro não iria querer trocar o dinheiro dele por nada, já que o dinheiro vale mais do que tudo, seguindo essa lógica de que quem recebe o dinheiro ao fim da troca está na vantagem e quem está com o bem está na desvantagem. Então ninguém trocaria o dinheiro por nada. Se ninguém trocasse o dinheiro por nada, ele deixaria de ser uma moeda, porque a função da moeda é ser um mecanismo de trocas. Então se ela não funciona mais como uma moeda, ela não é mais dinheiro. Se ela não é mais dinheiro, ela já não vale mais do que tudo. Então ela já não é mais uma renda. Ela não é uma renda, ela não é um investimento, ela não é nada. Ela se torna um pedaço de papel ou o bem que ele era, o bem físico, tangível que ele é, e não o valor que nós atribuímos a ele. Ele deixa de ter um valor simbólico de troca. E aí deixa de ser moeda. Enfim, por isso que não faz o menor sentido. Porque se você considerar que sempre quem fica com dinheiro no final é quem está ganhando na troca, você vai perceber que ninguém faria trocas. E se você acredita que é quem vendeu o maior valor agregado, você está sendo plenamente subjetivo, porque dizer o que tem maior valor agregado nem sempre é uma ciência exata. O maior valor agregado pode mudar com o tempo, e não tem nada de errado com isso. Mas enfim, além disso, deixa eu ver se eu consigo pensar em mais alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Mercado internacional, soma zero, já falei.
Eu já falei, acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Não, lembro que tinha mais alguma coisa. Ah, eu já falei sobre mercado de soma zero. Ah, lembrei. Por que permitir as trocas voluntárias entre países é a forma mais eficiente de alocar recursos? Como eu já expliquei em vídeos anteriores, a forma mais eficiente de alocar recursos é por meio do mercado, mas eu não me aprofundei tão bem nisso. E aqui eu vou trazer um conceito de um economista clássico chamado David Ricardo, que é o segundo grande economista que nós vemos na faculdade, na academia. E uma das teorias que ele postula é a teoria das vantagens comparativas, em que ele dá um exemplo de, por exemplo, existem dois agricultores, um deles produz madeira e o outro produz vinho. O vinho ele tem maior valor agregado porque ele é mais difícil de fazer e tudo mais, e as pessoas requisitam mais dele porque ele é mais difícil de se conseguir. Então o valor agregado dele é mais alto e o modo de produção dele é mais difícil. Enquanto que a madeira é um modo de produção mais fácil. Então o valor agregado da madeira seria menor. Se você tem dois agricultores, independente da produtividade deles, vai ser mais eficiente no final, vai ter uma vantagem comparativa que cada um se especialize em uma coisa. Então, por exemplo, digamos que o agricultor A ele é melhor em produzir os dois bens. Ele é melhor em produzir o vinho e ele é melhor em produzir a madeira. Só que ele não pode produzir as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma intensidade do que ele produziria se produzisse só uma das coisas. Da mesma forma que o agricultor B. Só que o agricultor B ele é pior em produzir os dois bens. Então, o que vai acontecer aqui? Naquilo que o agricultor A for muito melhor do que o agricultor B, ele vai se especializar em produzir. E naquilo que o agricultor B tem uma diferença menor entre a produtividade do B e do A, o B vai produzir, porque o B produz menos dos dois bens. Então, se ele escolher produzir o bem que a diferença entre ele e o produtor A é menor, nesse caso, provavelmente a madeira, já que ela é mais fácil de produzir, ele se especializaria na madeira e o produtor A se especializaria no vinho. E aí ele faz um simples cálculo matemático em que você vai perceber que sempre é uma vantagem se especializar em uma coisa. Quando você tem um mercado consumidor, um mercado que troca com você, é sempre mais interessante se especializar. E o que o nacionalismo e os keynesianistas tentam gerar é essa coisa de nós temos que ter uma balança econômica favorável. Não, uma balança econômica não, uma balança comercial favorável, que não sei o quê. E aí tem todas essas questões de querer ter o dinheiro e vender bens de alto valor agregado. E assim, mesmo se o seu país não for mais eficiente em produzir qualquer bem do que outro, você vai se especializar em um bem que você tem uma diferença menor nessa produtividade, em que você é menos pior para produzir, em que sua diferença na eficiência é menor. Porque aí você vai produzir mais bens e aquele país que produz muitos bens de alto valor agregado com maior facilidade, ele vai se especializar nisso e ele vai produzir mais daqueles bens. Então, é a mesma coisa de que se eu fosse um cirurgião, e aí digamos que eu sou um cirurgião e para fazer uma cirurgia eu demoro 1 hora. E para limpar a minha sala de cirurgia eu demoro meia hora. Então eu tenho 2 salas de cirurgia, aí eu faço cirurgia em um paciente, demora 1 hora. E aí eu demoraria meia hora para limpar essa sala, né? Eu posso fazer na outra sala, mas depois eu vou ter que limpar as duas. E aí digamos que tem uma outra pessoa que não sabe fazer cirurgia numa pessoa, mas que ela limpa a sala em 1 hora ou 45 minutos. Vai valer mais a pena que eu fique especializado somente em fazer cirurgias e contrate essa pessoa do que eu faça os dois. Porque se eu fizer somente as cirurgias eu vou produzir mais, já que em 2 horas eu vou fazer 2 cirurgias. Já se eu tiver que limpar, eu posso até fazer 2 cirurgias em 2 horas, mas depois eu vou ter que passar 1 hora para limpar. Então é como se eu demorasse meia hora a mais por cirurgia. Já no caso de ter uma pessoa que arruma a minha sala, minhas salas de cirurgias, minhas salas da cirurgia, eu vou ter essa vantagem
de que eu vou poder toda hora ficar fazendo cirurgia nas pessoas e vou produzir mais, eu vou entregar mais cirurgia no fim do dia. Mesmo que eu seja melhor tanto na limpeza quanto na cirurgia em si. Então, é isso. Vantagens comparativas é isso. Se vocês quiserem, vocês podem ler Postulados de David Ricardo, ou até mesmo ler aquele livro que eu sempre falo, é Ação Humana, de Ludwig von Mises, em que ele fala bastante também, no início do livro, sobre David Ricardo e sobre as vantagens comparativas. Mas é isso. Tchau, tchau.